Obrigada, meu povo. Deixa eu começar. Aí vocês colocam... Oi? Tá. Foi a... Obrigada, Tainá. Pronto. Gente, vocês podem colocar o nome de vocês aí para a lista de presença já, viu? E já vou agradecendo aí pelas felicitações. Queria eu estar com vocês presencialmente, né? Mas até o momento não é possível. Mas vamos que vamos. Deixe-me só ver aqui, confirmação. Professora. Oh, quem é? É o Vivian. Fala, Vivian. Bárbara Vitória não vai entrar porque o celular dela quebrou. Ela não vai poder entrar. Tá bom. Tá avisada aqui, então. Ela não tem nenhum outro jeito de entrar, não, Vivian? Não, aí a mãe dela tá vendo se ela vai comprar um celular para ela. Tomara que compre. Que dê para comprar, né? Saudade das aulas presenciais mesmo. Tomara que dê para comprar. Se Deus quiser, vai dar certo. Deixa eu só colocar o link do pessoal lá do nono A, vou colocar no grupo. É rapidinho aqui, viu? Deixa eu só ele gerar. E eles precisam dessa... Maria Clara. Voltariam, sim, Raine, no dia 8, mas teve a questão do problema, o agravamento, né, da pandemia. O governo prorrogou, seria hoje, dia 15. Só que ainda está na questão da restrição. A gente está aguardando aí o que vai acontecer. Daqui a pouco começa o repórter, fica todo mundo de olho aí, no NETV, no Cardinô, todos os repórteres aqui do estado ficam de olho porque ele vai informar. Ah, boa! Gostei da ideia. Essa menina tem altas ideias, olha só. Coisa boa, coisa boa. Hoje quem vai pagar a pizza para mim é Raine, lá em Anísio hoje. Raine vai mandar. Raine vai falar com a Anísio para ela bancar tudo. Uau! É brincadeira, Raine. Ficar aqui no... Que massa, tá vindo todo mundo. Meu Deus, eu tô feliz. Tá vendo? É de presente de aniversário. Fala de novo, Vivian, não ouvi. É de presente de aniversário. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar com vocês um pouquinho, lá no presencial. É, Bela, o Anísio é primo dela, por isso que eu falei aqui, mas... e é gostosa, ela tá gravando aqui, vai ficar gravado. Todo mundo que vai ver essa aula vai agora saber da pizza do Anísio. É uma delícia a pizza que ele vende lá, a batata frita. Eu não gosto de estar comendo batata frita, não, mas a batata frita de lá é bem sequinha, bem sequinha. Até para quem quer ficar no regime como eu indico, viu? Tá aí gravado, pode divulgar agora. O mundo inteiro vai saber da pizza do Anísio, aqui na rua Castro Alves, Jardim Primavera, Camaragibe, Pernambuco, ainda mais. Mas é muito gostosa mesmo, a comida de lá. Ó, espera só um instante que eu vou compartilhar o link do YouTube na turma para o pessoal do nono A. Merchan. Olha, deixa eu só compartilhar o link da aula do nono A para eles, que eles têm até meio-dia para mandar o conteúdo para mim. Eu só estava esperando subir aqui no YouTube. Só um instante. Saiam daí não, viu? Pelo amor de Deus, fica esse povo aí todinho. Só vou digitar o texto. Bom dia. Esse FML é o quê? Família, é? Tá
vendo? Como sou boa de decifrar códigos aí de vocês. Só um momentinho, que eu estou digitando um texto aqui para o pessoal do nono A. Quem não esteve... Ótimo. Deixa eu só colocar agora aqui. Colocar as carinhas com os beijinhos. E coração. Pronto, foi. Não entendi aqui. Não, deixa eu só falar aqui. Não é chamar para o link, não. Aqui já deu a aula no nono A. O pessoal está aqui explicando. Já deu a aula, é só o vídeo ali para fazer a tarefa e mandar até meio-dia. Pronto, agora eu vou voltar para vocês. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, porque senão vai me desconcentrar. Amores da minha vida, queridos, deixa eu aumentar o layout. Que prazer ter vocês aqui, um bom número hoje também, maior do que o da semana passada, isso é uma alegria para mim, certo? Nós vamos prosseguir aí com os estudos sobre a potenciação. Deixa eu abrir aqui o coisa para... Já foi. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela para a gente dar prosseguimento no assunto de potenciação. Eu nem acompanhei as mensagens que estão aí. Vera, deixa eu dar uma olhada aqui antes de começar o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Edley. Linda, linda é você. Mas obrigada mesmo assim. Olha! Eu não sei se eu vou entender como perfeito ou profeta, mas tá valendo. Oxe, vamos embora, vamos embora. Telepatia. Ai, telepatia. Vai sim, vai cantar sim. Vamos cantar os parabéns. Deixa eu pegar aqui para a gente a nossa aula. Let it go, let it go. Aquela rainha do gelo. Vocês viram lá um meme que teve aí da rainha do gelo? Obrigada, rainha. A rainha do gelo lá que caiu, saiu, veio dançando. Não sei se vocês viram esse vídeo aí. Estava viralizando. Aí ela escorregou, depois ela foi pegar a menininha e escorregou de novo com a menininha. Foi massa isso. Muito bom, muito bom. Gente, foi muito engraçado. Estava viralizando. Muito onda. Bom, acho que não vai chegar mais ninguém. Deixa eu ver aqui que hora é essa. 10h15. Foi, coitada mesmo. Fiquei com dó da menininha. 10h15. Acho que ninguém vai chegar mais não. 10h16 o meu relógio. Se for chegando, acompanha aí, tá? Vocês quiserem anotar alguma coisa durante a explicação, vocês vão anotando, mas vou continuar com a mesma dinâmica de copiar, deixar para copiar depois que eu postar o vídeo, porque a gente ganha tempo para explicar e ganha tempo para copiar também, certo? Lembrando que é bom que estejam copiando a aula do dia, possivelmente no mesmo dia. Por quê? Eu vou deixar para pedir todo o conteúdo copiado de potenciação quando eu terminar o assunto. A gente já está perto de terminar esse assunto. Aí, quando terminar, eu vou dizer, gente, envie
todo o assunto de potenciação. Então, quem não está copiando por partes, vai sofrer um pouquinho, porque vai ter que acompanhar a aula anterior, as aulas da semana passada, as aulas dessa semana, e sair copiando tudo, tá? Então, eu sugiro que fiquem em dia, fiquem atualizados, para não estar aí com a mão sofrendo, com a munheca sofrendo, né? Munheca, não sei muito bem usar essa palavra não, mas é isso mesmo. Tá bom? Deixa eu ampliar aqui mais a tela, abrir mais. Não tem tanto tempo para copiar. Por que não tem tanto tempo para copiar? Acho que foi Laura que falou. Eu sei que é bom ir copiando assim, por partes, né? Por partes. Aí, da aula de hoje, a gente vai dar continuidade e provavelmente a gente termine hoje. São 2 aulas, certo? A gente começou de 10 horas. Ah, isso sim, tá bom. Eu acho é Laura, né? Se não for Laura, é Evelyn. Toda vez eu confundo. Ah, Evelyn. A Laura não apareceu, não foi? Ai, tá bom. Desculpa então a Evelyn. Adriana é que é Laura. Que eu tô com o e-mail dela ainda. Bom, o bom é que vocês colocam lá o nome no chat e aí eu vou decifrando. Tá sim. Gente, olha, deixa eu falar aqui. Foco, tá bom? Vamos dar continuidade, lembrando que a gente já passou. Deixa eu voltar aqui um pouco as telas. Pronto, a gente já passou. Esse foi o início, né? Potenciação, certo? Passou por essa explicação básica aqui, a estrutura de uma potenciação, né? Foi logo a primeira, o início de potenciação foi isso, toda a estrutura, como é que se monta. Para quem não se lembra dessa ideia toda aí, né? Ele tem um exemplo aqui, 5 elevado a 4 igual a 625. Desculpa, aonde que 5 elevado à quarta potência é a potência, ou o resultado também é a potência. Esse 4 que está aqui é o expoente. Esse 4 que está aqui é o expoente. E o 5 é a base. Lembrando que isso é um exemplo, tá? Porque na regra geral, ele deu mais exemplos aqui. Na potência, no assunto de potenciação, ele quer dizer que o número que está aqui em cima, no caso do 4, né, nesse exemplo aqui é o 4, ele indica quantas vezes a gente vai repetir essa base em forma de multiplicação. Que ele está indicando que eu vou repetir 4 vezes, multiplicando o número 6. Pode ser qualquer outro número que estiver aí. Certo? Aí, adiantando, ele dá a formação geral, a lei de formação, e ele diz que é formado da seguinte maneira: A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, com N fatores. Ou seja, o tanto que N indicar, eu vou repetir essa base A, em forma de multiplicação. E aqui teve um lembrete para não confundir potenciação com multiplicação. Né? Eu acho que foi aqui da turma que confundiu quando eu pedi para calcular, né? Por exemplo, 2 ao cubo, aí colocou 2 mais 2 mais 2, né? Sendo que, na verdade, era para colocar 2 vezes 2 vezes 2. A potenciação, ela vai sempre usar a multiplicação, certo? A potenciação, ela sempre vai usar para o cálculo a multiplicação e não a adição. Vou adiantando. Aí aqui temos uns casos envolvendo a potenciação. Um desses casos é quando existe qualquer número elevado a 1, vai dar o próprio número. Qualquer número elevado ao expoente 1 vai dar o próprio número. Pode ser qualquer número. Um outro caso é qualquer número elevado a 0, o resultado vai ser 1. Qualquer que seja o número elevado a 0, o resultado é 1. Um outro caso foi as bases fracionárias. Quando a base é uma fração, o expoente vai valer tanto. Ama esses dois o quê? Eu não estou acompanhando a mensagem.
Então, qualquer número, quando a base é fração, tanto o numerador, o do 0 e o do 1, eu também amo, é o mais fácil. É o mais fácil. Eu amo falar isso também. Então, voltando aqui para não me desconcentrar, quando a base é fração, eu vou elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente, certo? O expoente vai valer tanto para quem está em cima, quanto para quem está embaixo. E aqui aconteceu, né? Foi aplicado o caso. E aqui é a resposta final. Tem um outro caso de potências com bases negativas, né? Ele explica aqui na frente, no próximo slide. Potência com base negativa, ele diz o seguinte: quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado vai ser negativo. Desculpa, vai ser positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Certo? O outro caso é base negativa, que é isso aqui. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, tem esses dois casos bem interessantes. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. É uma coisinha bem fácil de se memorizar. Um outro caso que a gente estudou, que eu acho que foi aí que a gente parou, depois dos exercícios, né? Antes dos exercícios, foi isso aqui. Potências com expoente negativo. A gente viu potência com base negativa. Agora a gente vê a potência com expoente negativo. É quando o número aqui em cima fica negativo. Aí acontece a ideia de colocar o 1 sobre. Pode falar, Adriana, é Laura, né? Pode falar, Laura. Esse aí com o expoente negativo é que eu não entendi, então não consegui responder, entendeu? Sim. Vamos lá, vou retomar aqui bem rapidinho. Acompanha aqui. Quando o expoente é negativo, aqui a base, você vê que é um número simples. Ele não é fração, então está um número pequeno aí, né? Ele não está em forma de fração. Quando eu digo simples, é porque não está em forma de fração. No popular, grosso modo. Então, ele é simples, está elevado a um expoente negativo. Quando ele é assim, simples, sem estar em forma de fração, eu vou pegar e colocar o número 1 em cima dele. Quando eu coloco o 1 sobre o 6, que é o nosso exemplo, esse 4 que estava negativo, ou qualquer que seja o número, ele vai se transformar em positivo. Certo? O número está simples, eu vou e coloco o 1 sobre ele. Faço uma fração. O expoente que estava negativo, ele fica com ele, só que agora positivo. E depois disso eu desenvolvo o cálculo. Repito o 1 que está em cima e o cálculo desenvolvido 6 elevado à quarta potência dá 1.296. Tá? Aqui eu tenho um caso da base ser negativa. A base é negativa e o expoente também é negativo. É uma base simples? Igual a ideia do 6, não está em forma de fração. Mas, neste caso, quando a base é negativa, aí eu vou precisar de transformar em fração. Vai ficar mais fácil para mim, na ideia dos números negativos, e para desenvolver no final da conversa. A base é negativa, mesmo sendo simples, não está em forma de fração, mas nesse caso aqui vai ficar em forma de fração agora. Eu só peguei o 1, como foi o caso aqui, peguei o 1, coloquei sobre o 7. Repeti o sinal de menos, que está aqui, esse sinal de menos da base, ele foi repetido, aí ficou menos 1 sobre 7, e o 2, que era negativo, ele passou a ser positivo, só que em forma de fração agora. Aqui também ficou em forma de fração, mas eu não usei do mesmo jeito aqui, Você vê que eu não coloquei parênteses. Tá vendo? Por que eu não coloquei parênteses? Porque não tem o menos aqui, O número aqui é positivo, o 6 é positivo. Já quando é negativo, aí eu já coloco dentro de parênteses. E o expoente, que era negativo, passou a ser positivo. Depois disso, é só desenvolver o cálculo. O 1 elevado a 2 é igual a 1 vezes 1. Então, aqui, 1 vezes 1, é 1 vezes 1, né? Porque é unitário. Então, é igual a 1 vezes 1. E o 7 elevado a 2 é igual a 7 vezes 7.
relação de sinal, menos por menos vai dar mais. Ficou 1 vezes 1, 1, 7 vezes 7, 49. Isso aconteceu de ficar logo em forma de fração quando o número é negativo. Quando ele é positivo, faz só isso. Quando acontece de já ser uma fração, aqui, ó, 1 sobre 9, elevado a menos 2, é só fazer o inverso. Quem está em cima passa para baixo e quem está embaixo passa para cima. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. E o expoente, que era negativo, fica positivo. Toda vez que a gente faz esse processo de transformar em fração, o expoente, ele vai mudar de sinal, ele fica positivo. Quando já é uma fração, aí a gente faz o inverso. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. E o expoente passa a ser positivo. E depois é só desenvolver o cálculo. Aqui Isso tem só a outra fração. né, o Pode falar. expoente dessa fração. Repete. A gente só inverte quando o expoente é negativo. Correto. Muito bom. Parabéns. Isso mesmo. Só inverte quando o expoente é negativo. Quando você faz... deixa eu ler aqui a sua mensagem, que eu não li. Deixa eu ver aqui. Quando você faz uma potência, a gente faz menos e mais continuamente. Eu não entendi bem a tua colocação da tua pergunta, Bela. Tipo, a potenciação vai vindo o sinal de menos e menos. Aí vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Tipo isso. Uhum. Aí vai continuamente, indo mais e pro menos, mais e pro menos. É isso? Isso. Depois que você faz o processo da inversão, aí você aí vai observar a questão dos sinais, certo? Questão do sinal, aqui menos por menos. Se fosse elevado a 3, aí ficaria menos por menos mais, e mais por menos menos, o resultado seria menos. Aquele caso lá, né, da base negativa, o resultado ser base negativa, expoente ímpar, e o resultado positivo, negativo, né? Então, você vê que um caso vai auxiliando, dando suporte ao outro caso. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Uma ideia vai se encaixando na outra, certo? É por isso que a prática, ela é importante. Tem um ditado que fala que a prática leva à perfeição. De tanto você fazer o joguinho de quebra-cabeça, aqueles lá, montar, né, aqueles quebra-cabecinha, você acaba pegando a prática e se aperfeiçoando. Do meu jeito, são os conceitos matemáticos, certo? E aqui está um outro exemplo, de uma fração, 2 sobre 5, elevado a um expoente negativo. Então, invertemos a fração e o expoente se tornou positivo. Depois que ele se torna positivo, é só desenvolver o cálculo. 5 elevado a 3, 125. 2 elevado a 3, 8. Por que isso aconteceu? Eu multipliquei o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Aí deu 125. Eu multipliquei o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Deu 8. Certo? Então, aí ficou essa revisão básica aí sobre tudo que já foi visto antes. Depois disso, a gente teve um exercício que vocês já fizeram, certo? Quem vai acompanhar essa aula posteriormente vai precisar de aguardar a nova postagem do exercício, ou então acompanhar as outras aulas que eu já postei lá no YouTube. E aí vai ver qual foi o exercício, tá? Mas, de qualquer maneira, quem não fez nada até agora, vai precisar, inclusive, responder os exercícios. Aí vai fazer tudo no final. Deixa eu ver aqui. Propriedades das potências. Esse aqui é novo para hoje, certo? É o que temos para hoje. Propriedades das potências. São situações simples. Ele vai dizer assim, na primeira, situações simples não, né? Situações importantes no cálculo para a potenciação. A primeira propriedade, ela diz assim, uma multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência. Aí tem um exemplo. 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 vezes 4. Esse 4 aqui, lembra lá do caso de qualquer número elevado a 1
é ele mesmo? Então, aqui, apesar de não aparecer, mas tem o expoente 1, certo? Estou justificando isso para vocês, porque para que vocês entendam essa outra parte aqui. Quem não se lembra como acontece isso? Então, vamos lá. As bases são iguais. Eu tenho a multiplicação, as bases são iguais. Quem é a base aqui? Me digam. 4. Quanto? 4. Isso mesmo, 4. A base é 4. Só que essa base 4 está elevada ao expoente 2. Essa base 4 está elevada ao expoente 3. E essa base 4 está elevada ao expoente 1. Quando as bases são iguais, na multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 3 mais 1. Está aqui. O resultado vai ser, repito a base, que é 4, e o resultado da adição, que é 6, o total. Quando eu pedir um exercício assim, reduza a uma única potência, vocês vão fazer esse processo aqui. Só isso, eu não estou pedindo para você colocar quanto é 4 elevado à sexta potência. O cálculo vai ficar grande. Então, vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Já viu, sim. Isso começa a ser visto lá no sexto ano. Começa, tá? Mas vai se aprofundando à medida que a gente vai avançando nos estudos. Que bom que você se lembra. Isso facilita muito o nosso progresso. Então, tá aqui. Quando eu pedir, reduza, escreva em uma única potência, ou então escreva como uma única potência, é para vocês fazerem isso. Só isso. Não precisa se preocupar em calcular. Se colocar o cálculo da potência, tranquilo, sem problema algum. Não está errado, não. Mas o básico nessa situação aqui é colocar em uma única potência. Certo? Vai ter que lembrar, viu, dona Laura e Adriana, dona Evelyn. Gente, aí tem um outro exemplo aqui. A base agora é menos 8 elevado a 3 vezes menos 8 elevado a 2. Certo? Está dentro de parênteses, por que está dentro de parênteses? Porque tem o sinal de menos, é negativo. Toda vez que vier em negativo, tem que estar dentro de parênteses. Aí o desenvolvimento é assim. Repito a base, menos 8, e somo os expoentes. No caso, 3 e 2. 3 mais 2. Repito a base, menos 8, e o resultado que é 5. Menos 8 elevado a 5. Certo? Tem uma outra situação, um exemplo aqui, que 5 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a 6. Apesar de não estar aparecendo, mas aqui é um número 6. O que vai acontecer? 5 é a base, eu repito. Esse expoente é negativo, continua negativo, menos 2. Esse mais aqui é o da regra, da escrita, né? Menos 2 continua, mais 6. O que acontece nessa situação aqui? A regra do sinal não igual da ideia de mais por menos, menos por mais. Aqui é sinais diferentes. Tá vendo que eles são diferentes? Sinais diferentes. Eu vou fazer a conta de menos e repetir o sinal do maior número, certo? Sinais diferentes, eu faço uma conta de menos e repito o sinal do maior número. Aqui, ó. Reescrevi a base, que é 5. Faço 6 menos 2, que vai me dar 4. Ficou positivo, porque o sinal do maior número é 6, então o sinal dele é mais, então fica positivo. Não precisa colocar o sinal de mais, porque a gente já vai subentender que esse número é positivo. Agora, se o resultado desse negativo, é que precisava colocar menos 4, se fosse um exemplo, tá? Mas vocês entenderam o que acontece aqui em cima? Não é mais por mais, nem mais por menos. Por quê? Pode falar, João Vitor. Cadê? João Vitor levantou a mão, pode falar. Se quiser abrir o microfone e falar que não entendeu, esse último, né? Esse último. Deixa eu pegar aqui... Só um momento, que eu vou pegar aqui o outro aparelho, rapidinho. Espera aí que eu vou pegar aqui o outro aparelho para explicar para vocês essa ideia dessa regrinha de sinal aqui. Só um momento.
Certo, eu vou explicar para vocês. Deixa eu abrir aqui o meu quadro digital para explicar para vocês. Vou colocar o código da reunião. Só um instante, tá? Deixa eu só colocar aqui também para inibir o som, porque senão vai ficar dando microfonia. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Eu acho que eu digitei o código errado. Peraí, digitei. Vou sair aqui, vou entrar de novo. Digitei o código errado. Aí eu fiquei sozinha na outra reunião aqui. HTM. Estranho seria se eu tivesse entrado em alguma reunião já existente, em algum lugar, né? Porque acontece de você um código, você já entrar numa reunião que já está rolando. Mas graças a Deus estamos aqui. Agora, compartilhar a tela. Eu vou explicar para vocês essa ideia do joguinho de sinais, tá? A gente está acostumado, aí na multiplicação, a gente fazer assim. Fazer tipo... Eu vou colocar só os sinais, tá? Na multiplicação, a gente faz assim. A gente faz menos por menos, né? Deixa eu colocar o resultado. Menos por menos dá quanto? Dá o quê? Dá mais. Não é isso? Na multiplicação, dá mais. Menos por menos dá mais. A gente faz também... Isso é na multiplicação, tá? A gente faz mais por menos, que vai dar menos. A gente faz mais por mais, que dá mais. E menos por mais, que dá menos. Isso é a regra na multiplicação. A gente faz isso. Entendido até aí? E aí? Entendido até aí? Isso é na multiplicação. Certo. No nosso caso, no nosso exemplo aqui, quando vai tratar de mais, das contas de adição e de subtração, certo? Aí vai acontecer isso. Isso é na multiplicação, certo? Agora vamos colocar Peraí, antes de multiplicação, vou tentar escrever aqui uma coisa. Vou tentar escrever a palavra multiplicação. Esse M que tá lindo aí. Vou tentar entender aqui que isso é multiplicação. Tá? Na multiplicação. E na divisão também, certo? Isso aqui vai acontecer na divisão. Isso aqui eu vou deixar gravado porque vocês podem... Isso acontece com multiplicação e com divisão. Já no caso da adição e da subtração, como foi o nosso exemplo ali, deixa eu colocar o exemplo que foi menos 2 mais 5. Esse foi o nosso exemplo. Se vocês estiverem digitando alguma coisa e não estiver lendo, é porque eu estou aqui, menos 2 mais 5. Certo? Isso foi o nosso caso. Aí, isso aqui vai ficar assim, olha. Deixa eu só destacar para não perdermos. Isso aqui vai ficar assim. Vai ser a ideia de sinais diferentes, certo? Em sinais diferentes, no caso eu tenho menos e mais, aqui eu tenho menos e tenho mais, sinais diferentes, o resultado vai ser assim, a conta de menos e o sinal do maior número. Deixa eu tentar escrever essa coisa aqui, tá? Conta de menos
Vou tentar escrever isso. Aqui. Sinais diferentes vai ficar um pouco confusa, bagunçada a imagem, porque esse negocinho digital aqui é ruim que só. Sinais diferentes, que é o nosso caso aqui, sinais diferentes, faz a conta de mais, vou colocar aqui, sinais diferentes, subtrai todo mundo sabe o que é subtrair? Quem não sabe o que é subtrair, levanta a mão, não, que senão, diz aí, certo. Muito bem. Sinais diferentes, subtrai e repete. Muito bem. Repete o sinal. Parece que eu estou no jardim. Do maior. Parece que eu estou no jardim da infância. Aprendendo a escrever agora. Do maior número. Certo? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Estou repetindo isso aqui porque alguém vai ler depois, no final. Eu tenho anos. Vamos lá. Então, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. É o nosso exemplo aqui que a gente está usando lá no cálculo da potenciação. Sinal diferente, aqui eu tenho o mais e tenho... Desculpa, tenho menos e tenho mais. O meu maior número é 5, certo? Então, eu vou fazer a conta de menos, vou subtrair e repetir o sinal do maior número. O meu maior número é 5, o sinal dele é mais. A conta de menos ficaria 5 menos 2, que no caso vai nos dar 3. Não, no exemplo lá é 6, viu? Não é 5 não, aqui é 6. No nosso exemplo lá. Deixa eu colocar aqui. É 6 aqui, no nosso exemplo. É isso. Tá? O nosso exemplo aqui é 6. Então, no caso, o resultado vai ser... O resultado vai ser 4. Então, aqui, sinais diferentes, repete o sinal, repete o sinal do maior número. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Se por acaso, a conta fosse aqui, eu vou apagar tudo agora, tá? E vou colocar outro exemplo. Aqui. Se por acaso a conta tivesse assim, menos 9 mais 5. Qual seria o resultado aí, pela regrinha que eu passei para vocês, pela explicação, qual seria o resultado? Menos 4. Menos 4. Muito bem, o resultado seria menos 4. Muito bom, turma. Menos 4, o resultado. Se por acaso a conta fosse assim, 6 menos, sei lá, menos 12. Não, 12 não. 6 menos 13. Qual seria o resultado? Mais alguém? Quem disse menos 7 está certo. Quem disse menos 7. Por quê? Lembra, sinais diferentes
faz a conta de menos e dá o sinal do maior número. Mas, professora, no 6 aqui não tem nenhum sinal. Tem, sim, senhora. E sim, senhor. Qual é o sinal que tem aqui? É o sinal de mais. Certo? Por quê? Porque não apareceu aqui. O sinal, quando o número é positivo, não precisa de destacar que tem um mais. Nesse caso aqui, eu precisei colocar o mais, por quê? Porque ele está no meio da operação, ele está entre eles dois aqui, ó. Ele é a operação principal, sendo que com a regrinha do sinal. Tá? Então, preste atenção aqui, depois vocês conversam. Ok, gente? Então, tá aqui. Por isso que dá menos 7. Porque eu faço a conta de menos e dou o sinal do maior número. Certo? Tem outra coisa. Deixa eu perguntar aqui. Se eu colocar essa conta aqui. Isso é um 10, tá? 10 menos 2. Qual é o resultado? Dez menos 2. Qual é o resultado? Mais alguém? Vamos ver. Quem colocou 8 positivo, tá certo. Por que a 8, professora? Os sinais são diferentes, certo? Aqui tem o sinal de mais. Aqui tem mais. Não aparece, mas tem mais. Seria mais 10 menos 2. Só que o maior número não é 10? E qual é o sinal de 10? Não é mais? Então, aqui ficaria mais. Só que não precisa aparecer, por quê? O número positivo, e isso mais 8. O número positivo não precisa destacar o sinal, só quando vem o diferencial, o diferente, que é o menos. Entendeu? Aqui ficou uma conta simples, 10 menos 8. E eu estou falando isso na relação dos sinais diferentes. Lembra que eu escrevi aquilo ali, todo bagunçado aqui? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Por que sua mente ficou doida, David? Como é que você vai saber isso? Na escrita. Na escrita, simplesmente. Eu coloco ali, isso aqui é a operação entre números inteiros, tá? Eu coloco ali, de novo, o 10, vou pegar o 10 de novo, 10 menos 2. Só isso. Digamos que vocês, ali na quarta, no quarto ano, no quinto ano, sexto ano, até aqui mesmo, e simplesmente estou perguntando, qual é o resultado? 10 menos 2. De cara, você diz que é 8. Quando a gente vai fazer a operação entre números inteiros, você vai saber que tem aqui o sinal de mais. Deixa eu ver. Não vai dar para escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever o 10 menor aqui, para colocar o sinal de mais. Mais. Pronto, ficou aí uma coisa bem interessante aqui, o número 1 ficou bem... Ficou mais 10 menos 2. É como se estivesse escrito assim, mais 10 menos 2. Aí eu não disse na regra lá que nos sinais diferentes, eu faço a conta de menos e repito o sinal do maior número. O maior número é 10. Então, o sinal dele é mais. Logo eu sei que o resultado vai ser mais. Vai ser positivo. Ah, tá ótimo. Certo? Logo eu sei que o resultado vai ser positivo. No caso aí, na conta de menos, vai ser subtraindo, né? Mais 10 menos 2 vai dar mais 8. Ótimo. Que bom, gente. Que bom que vocês entenderam. Tá? Só que eu tô falando isso dos sinais diferentes. Não é o sinal do número maior que predomina. O sinal, tá? O sinal do número maior que predomina. Agora, e quando acontece dos sinais serem iguais? Deixa eu ver se atualiza para vocês. Né? Nos sinais iguais, eu vou colocar aqui. Vou escrever de novo. Ó. Sinais iguais. Meu Deus. Sinais iguais. O que é que acontece? Sinais iguais,
Repito o sinal, repete, vou botar assim, sinais iguais, soma e repete o sinal. Vou fazer um exemplo. Desculpa aí por essa letra, viu? Porque no digital a mão fica suando. Vai ficar assim. Sinais iguais. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Todo mundo sabe o que é somar, né? Somar significa calcular, fazer a conta de mais. Somar é isso. Tá? Pois é, vou dar o exemplo agora. Capturaram essa tela aí, né? Capturaram. Foi isso? Só um momentinho. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um exemplo, tá? Sinais iguais. Não deixa a cabeça de vocês ficar bugada, não. Vamos lá. Vou fazer mais 5 mais 2. Pela regra, qual vai ser o resultado? Pela regrinha que eu falei. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Qual é o resultado? Mais alguém? Quem disse mais 7 está certo. Mais 7. Por que, professora, mais 7? Lembra que eu falei? Sinais iguais, soma os números. Soma os números, somei 5 mais 2, deu. E repita o sinal, mais 7. Foi o resultado. Apertou errado. Tá? Eu vou colocar outro exemplo aqui. Outro exemplo. Menos 5, menos 2. Vamos lá. Essa aqui, foco, foco, foco. Vamos, continuem. João Vitor. Quem mais? João Vitor já respondeu. Certo. Vamos lá. Quem disse aí menos 7 está mais do que certo. Por quê? Sinais iguais, soma os números e repete o sinal. Só um momentinho. Soma e repete o sinal, tá bom? Não tem erro nenhum nessa questão dos sinais iguais. Entenderam isso aí? Quando a aula estiver disponível lá no YouTube, vocês repassam essa explicaçãozinha básica do joguinho dos sinais, que a gente vai usar muito isso, certo? Vocês viram que nesse quadrinho branco aqui que eu estou usando, nessa coisinha toda aqui, eu comecei explicando sobre a multiplicação e a divisão. Na ideia de multiplicação, que fica as coisinhas dentro de parênteses, certo? Vai ficar de 11 e 20. De 11 e 20. Agora, deixa eu colocar um negócio aqui bem interessante para vocês. Espera aí. Olha só. Isso aqui que eu vou colocar. Muito bom, Bela. Muito bom. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Eu vou colocar aqui. Menos 2 mais. Opa, deixa eu ajeitar esse sinal. Mais menos 5. Qual vai ser o resultado agora, meu povo? Menos 2 mais menos 5. Qual é o resultado agora? Meu Deus, que povo inteligente. O resultado vai ser menos 7. Ser menos 7. Eu vou explicar por quê. Vou explicar aqui por que é menos 7. Certo? Vamos lá. Qual foi o desenvolvimento desse cálculo? Eu repeti esse número que está aqui, certo? Eu repito o menos 2. Opa, deixa eu botar aqui. Eu repito o menos 2. Faço a relação
Repete aí, eu não vi. Deixa eu ver aqui a mensagem. Bem rapidinho, vou ver a mensagem de vocês. Eu me perdi aqui nas mensagens de vocês, mas vamos lá. Olha só. De 11h20, acaba de 11h20 a aula. Sim, gente. Aí, vê. A ideia desse cálculo é repetir esse número que está fora, menos 2, fazer mais por menos, que vai dar o quê? Mais por menos? Alguém habilita mais por menos? Menos, muito bom. Deixa eu ajeitar esse menos aqui. Mais por menos dá menos. E tiro esse 5 que estava dentro de parênteses, ele vai sair. Menos 5. Aí agora voltou para a nossa regrinha. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Aí deu menos 7 por isso. Tranquilo, né? Só mais um aqui para fechar essa parte e voltar lá para o nosso conteúdo. Só mais uma, tá? Vou colocar aqui 7 menos. Não, ele não pode estar com a calculadora, não. Gente, e esse resultado aqui agora? Dá quanto? Deixa eu complicar um pouquinho mais aqui, colocar um mais na frente. Não, vou complicar não, deixa, senão vai. 9, quem mais? Todo mundo já colocou aí a resposta? Parabéns para quem disse 9 ou mais 9, tá? 9 ou mais 9. Como a gente não precisa repetir o sinal de mais, porque ele é facultativo. Vou tentar fechar esse 9 aqui. Deixa eu ajeitar esse 9, meu Deus do céu. Meu pai. Pronto, ficou 9. Por que isso aconteceu? A gente fez, repete o 7 que está aqui fora, repete o 7, eu vou explicar por que deu 9. Repete o 7, faz a relação de sinal menos por menos, certo? Menos por menos vai dar mais. Esse 2 que está aqui fora, deixa eu ajeitar esse mais aqui. Esse 2 que está aqui, dentro de parênteses, ele vai sair. Então, ele fica 7 mais 2, que vai dar igual a simplesmente 9. Ou mais 9, tanto faz colocar. Por que eu não coloco habitualmente? Porque subentende-se que o número já é positivo. Eu ia colocar o mais por isso, para confundir um pouquinho, mas... E menos... bugou, mas já deu para entender mais? Já deu para entender? Nessa ideia tem a explicação inicial, e vocês revejam essa... É praticamente automático, certo? Vocês vão rever essa explicação lá no YouTube, vocês vão puxar quando eu soltar o link, quando eu subir o vídeo, subir essa aula lá para o YouTube, aí vocês vão recapitular isso aí. Não tem muito o que se perder mais, não, porque é a coisa básica, isso é lá do 7º ano, quando vocês começaram a conhecer a ideia de números inteiros, quando começaram a estudar números inteiros, aí tem operações com números inteiros. Por isso que chega aí nessa conversinha de mais, de menos, aquela conversa, aquela situação toda lá, né? Deixa eu continuar aqui. Vocês vão recapitular. Isso, a professora Glória é sensacional. Ela não deixa a desejar, não. Ela é muito boa, ela é competente. É ela. Tá, gente? Então, só retomando aqui, eu fiz uma explicação paralela, né? Lá com o jogo de sinais. Vocês revejam bem direitinho depois. E pratiquem, fiquem treinando em casa. Tanto na multiplicação e na divisão, e quando vai se referir nas operações básicas de soma e de subtração. Pronto. Aí, gente, vamos lá. Correndinho agora, correndo quanto tempo. A primeira propriedade é essa. Pode ir, ela vai atender com o maior prazer. Certo? Foi aqui a ideia.
5 a base. Vamos lá, presta atenção em mim, depois vocês conversam. Presta atenção. 5 é a base, repito a base, e nesse caso aqui, eu somo os expoentes. Só que como um dos expoentes é negativo, aí eu fiz aquela regrinha do sinal. Sinais diferentes, eu faço a conta de menos, eu subtraio e dou o sinal do maior número. Como o maior número aqui é 6, o sinal dele é mais, então prevalece ele positivo. E tem essa definição, né? Que diz assim, de modo geral, temos A elevado a M, ou seja, A é o meu 4, por exemplo, e M é o meu 2. Vezes A elevado a N, tá? A é o meu 4 e N é o meu 3. Que vai ficar igual a elevado a M mais N, com A pertencente aos reais, M e N pertencente aos inteiros, e A diferente de zero se N for menor ou igual do que zero, ou menor, e M menor ou igual do que zero. É só uma definição básica. Presta atenção aqui em mim. A segunda propriedade, ela é semelhante à primeira propriedade. A primeira propriedade, ela fala na multiplicação de bases iguais. A segunda propriedade, ela diz a divisão de bases iguais. Uma divisão de potências na mesma base, não nula, ou seja, a base não pode ser igual a zero, pode ser escrita como uma única potência. Do mesmo jeito que aconteceu com a multiplicação, acontece com a divisão. Base igual, repete a base, só que nesse caso vai subtrair os expoentes. Quando a base é igual, na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. A base aqui é 3, os expoentes são 6 e 4. Então, vai ficar 6 menos 4. Certo? Tem um detalhe agora, no próximo exemplo. Presta atenção que eu vou perguntar aqui. A base é 4 elevado a 2, dividido por 4 elevado a menos 1. Olha o que aconteceu aqui, gente. Olha o que aconteceu aqui, no jogo de sinais. Vocês estão vendo aqui que o resultado deu 3. Se era para diminuir, deixa eu só ver. Se era para diminuir, vocês viram que o resultado deu 3. Preste atenção. Opa. Errei aqui. Vamos lá. Vocês viram lá que deu 3 o resultado? Deixa eu desativar aqui por enquanto, para vocês prestarem atenção. Qualquer coisa, abre o áudio e fala para mim, tá? A resposta. Ó, na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a menos 1. Olha o que aconteceu aqui. Repeti a base, repeti o 2, coloquei o sinal de menos, que é o da regra, só que aqui tem o menos 1, esse expoente é negativo. Aí você vê que eu coloquei ele dentro de parênteses. Aí repeti a base e deu o resultado 3. Por quê? Quando eu faço menos por menos, vai dar mais. Aí eu faço 2 mais 1, que vai dar 3. Alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone e fala para mim se entendeu ou se não entendeu. Não estou entendendo nada, professora. Porque teve um desencontro aí de informação. Quando eu estava explicando na primeira ideia, aí estava conversando no chat, o pessoal, aí, as mensagens acabam distraindo. Eu fico distraída, desconcentrada. Assim, deixa eu explicar aqui. A base é igual. Na divisão, olha, a primeira ideia foi multiplicação, certo? Que foi a primeira propriedade. Agora aqui a gente está trabalhando com divisão. Numa divisão de potência de mesma base, pode ser escrita como uma única potência. Uma divisão de potência de mesma base não nula, ou seja, essas bases aqui, ó, não podem ser zero. Elas podem ser escritas como uma única potência. Aí eu estou dando um exemplo. O primeiro exemplo foi 3 elevado a 6, dividido por 3 elevado a 4. Eu repito a base, que no caso é 3.
e vou fazer a conta de menos com os expoentes, certo? Subtrai os expoentes. 6 menos 4. Aí eu repito a base, que é 3, e o resultado é 2. No expoente, tá? Então vai ficar 3 elevado a 2, só isso. Mas eu tenho um outro exemplo para mostrar para vocês, que é aqui, ó. 4 elevado a 2, dividido por 4 elevado a menos 1. O que vai acontecer? Eu repito a base, normalmente, pego o 2 que está aqui e escrevo. A conta aqui é de menos, porque na divisão, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu coloquei o menos. Como esse expoente aqui é negativo também, aí eu vou e coloco dentro de parênteses. Por quê? Para não dar um conflito de sinal, menos e menos. Certo? Coloquei dentro de parênteses. Vocês observam aqui que o resultado do expoente deu 3. Por quê? Lembra do joguinho? Menos por menos. Pode abrir o áudio e falar. Menos por menos. Mais. Por isso. Aí você visualiza aí, ou então anota no seu caderninho. Não deu 2 menos vezes menos 1. 2 menos menos 1. Ficou menos por menos mais. Ficaria 2 mais 1. E daria, que dá, no caso, 3. O resultado é 3. Entendeu como foi que chegou a isso aí? Entendi. Sim, entendi. Oi? Entendi. Entendi. Certo. Quem não entendeu pode falar. Daqui a pouco eu ativo o chat de novo. E aqui, no mesmo exemplo, né, dentro da propriedade, mesma propriedade, outro exemplo, eu tenho a base, né, a base menos 8 e menos 8. Menos 8 elevado a 3, dividido por menos 8 elevado a 2. Simplesmente, repito a base, menos 8, e faço a conta de menos com os expoentes. 3 menos 2. Não é esse menos da base, é o menos da regra, certo? Fica 3 menos 2. E aí ficou menos 8 elevado a 1. Aí ele fala, de modo geral, temos A elevado a M, dividido por A elevado a N, que é igual a A elevado a M menos N, com A pertencente ao conjunto dos números reais, M e N pertencente ao conjunto dos números inteiros, e A diferente de zero. Isso é uma regra geral, uma definição, certo? Explicando um resumo de onde é que vem esse cálculo todinho. Não se preocupem, porque vocês vão praticar nos exercícios, e à medida que vocês forem fazendo, vocês vão compreendendo. Deixa eu passar aqui a tela. A quarta propriedade é basicamente parecida com as outras, só que muda as bases. Eu acho que essa é a última propriedade que a gente vai estudar. Mudam as bases. O que vai acontecer? Oi? Não é a terceira, não? Desculpa, é a terceira. Isso, obrigada. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só reativar o chat, porque aí... Agora, eu não quero conversas paralelas aí no chat, tá? Eu quero participação. Depois, quando for para conversar, eu digo, gente, vamos meter bronca na conversa. Peraí que ele vai reabrir aqui. Pronto, tá aí. Prestando atenção, vamos lá. É a terceira propriedade, sim. João Vitor, fale, João Vitor. Então você coloca no chat aí. Vamos lá. Terceira propriedade. Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevados ao mesmo expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Olha o que acontece aqui. A base. Elas têm o mesmo número. A parte rosa, sim, eu traduzindo. Como é que você faz isso? Essa parte aqui que você está falando, João Vitor,
Essa parte aqui, isso. Olha, lembra que eu falei da ideia dos conjuntos, né? Esse R é de conjuntos reais, esse Z é de conjuntos naturais. A primeira ideia é essa, eu sei que é decifrar esses códigos. Aqui, certo, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, dessas aulas, vocês vão memorizando o que eu estou falando, nessa parte aqui, nessa parte rosa, vocês vão memorizando e, ao mesmo tempo... Eu não tenho memória para isso não, professora. Oi? Eu não tenho memória para isso não. Memorizar. Mas vai praticando, Vivi. A sua memória é muito boa, é muito boa. Garanto a você que você, daqui a pouco, está melhor do que eu. Então, gente, vocês vão aprendendo comigo a verbalizar, porque isso é na prática. Tem sim, vocês são muito novinhos. Isso é prática, tá? A senhora é outro nível, professora. A senhora é outro nível já, professora. Nada disso. Eu aprendi, eu estou passando para vocês a maneira como os meus professores passaram para mim. É com o dia a dia nas aulas que vocês vão compreendendo esses termos. Existe, sim, um livro só com esses códigos aí, sabe? Existe um livro só com esses códigos. Só que para vocês é complexo agora. Então, como é que você faz para aprender? Praticando. O professor está apresentando, é novidade? É novidade para vocês? É. Mas é o novo. Então, vocês vão aprender agora a lidar com esse novo, tá? E eu tenho certeza que vou colocar tudo de vocês aí na faculdade de matemática. Vai ser tudo em professor de matemática, ou então engenheiro civil, aprendendo a falar essas coisas aqui. Tá bom? Então, vocês vão ouvindo aí, revendo essas aulas. Tem outras aulas também no YouTube, tem pesquisas. Isso aqui é como se fosse... Só um momentinho. Arquitetura, muito bom. É como se fosse isso aqui, leis de formação. Isso chama leis de formação, sentenças, certo? Para vocês agora é novo. Isso aqui a gente conhece como é que se origina isso na faculdade. Então, nem adianta eu colocar para vocês, senão vai bugar tudo aí. O cérebro vai explodir. Então, vamos lá. Então, vão aprendendo aí comigo. Vão aprendendo aí, vão verbalizando, vão falando. E, se Deus quiser, no final do ano, tá todo mundo aí repetindo comigo. Mas depois eu vou preparar uma aula só para passar esses termos para vocês. Provavelmente nas aulas de geometria. Aí a gente vai ter isso. Vai ser necessário. Mas aqui, nas aulas sobre conjuntos. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter isso. Se eu tiver o prazer de ser professora de vocês, eu vou colocar bem destrinchado. Aí vocês vão ter os nomes desses símbolozinhos aqui. Pertence, não pertence, contém, não contém, diferente e igual, maior igual, menor igual, essas coisinhas, tá bom? Só retomando, que eu quero terminar essa aula aqui ainda agora, só retomando aqui. Olha, eu tenho a multiplicação de 2 ou mais fatores elevados ao mesmo expoente. Você vê que aqui agora não tem a mesma base. Sim, não vai esquecer não, a gente vai ter esse tempo, bem rapidinho aqui. Eu não tenho a base igual. Você vê que aqui é 6, aqui é 2, totalmente diferente. O que eles têm em comum é o expoente. E o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse 6 e elevar esse expoente, tá aqui. Multiplicação, repito, multiplicação. 2 eleva ao mesmo expoente, e eleva ao mesmo expoente. Só isso, não precisa calcular. Agora, quando eu disse assim, calcule a expressão numérica tal, 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 aí vocês vão desenvolver. Mas, nesse caso, é só isso, tá? Esse é um exemplo. O outro exemplo é o menos 3 vezes 4 elevado a 2. Como o menos está... Como esse 3 aqui é negativo, então ele precisa ser dentro de parênteses. Toda vez que o número for negativo, é dentro de parênteses. Ele vai ser elevado ao mesmo expoente. 2 vezes 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Só isso. Eu tenho aqui um outro exemplo. 8 vezes 3 elevado a menos 4. Então, vai ficar 8 elevado a menos 4 vezes 8 elevado a menos 4. E aqui está um modo geral. Temos
A vezes B elevado a N. Esse N, lembra que é da estrutura lá, o expoente? Tem A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N, com A e B pertencente ao conjunto dos números reais, N pertencente ao conjunto dos números inteiros, e A vezes B diferente de zero, se N for menor ou igual do que zero, certo? Esse A aqui, esses números aqui tem que ser diferente de zero, e quando esse N aqui for menor ou igual do que zero. Você vai rever essa aula lá, essa explicaçãozinha todinha, desde quando eu comecei a explicar dessa parte, que eu quero só adiantar. Aí nos exercícios a gente vai tirando mais dúvidas. A parte que vocês não entenderam foi mais essa teoria aqui, essa parte mais, como é que eu posso dizer, mais algébrica, certo? Que ele só está apresentando a vocês de onde é que vem a explicação disso aqui. Tá bom? É essa parte mais teórica. Isso, eu sei que é isso aqui mesmo. Isso aqui é o que João Vitor falou, para aprender a falar esses palavrões, essas coisinhas de matemática aqui. Então, vocês vão aprendendo como é que se familiarizar com esses termos. Mas, na prática, vai fazer isso aqui. Na prática, é isso. Certo? Na teoria, é isso. Na prática, é isso aqui. Ok? Vocês vão se prender à prática e automaticamente vocês vão absorver a teoria. Ok? Deixa eu só passar aqui a próxima tela. Que aí, no outro caso, na terceira propriedade, a gente viu multiplicação. Na quarta propriedade, a gente vai ver a divisão. Certo? Quando diz, em uma divisão elevada a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. O que é isso? Dividendo é o primeiro número, divisor é o segundo número. Estão elevados a esse expoente aqui. O autor desse livro, ele colocou em forma de fração. Mas vocês poderiam já fazer direto, fazer 13 é elevado a 4 e 5 é elevado a 4. Por que ele colocou em forma de fração? Ele colocou em forma de fração porque uma divisão pode ser escrita na forma de fração. Por isso que ele quis chamar a atenção da gente para isso, tá? Então, fica 13 elevado a 4, que é o que está aqui, dividido por 5 elevado a 4, que é o que está aqui. Certo? Vocês vão olhar para a primeira informação e para a última. Sendo que nessa última informação ele colocou em forma de fração. Não tem problema. Se você escrever em linha, eu vou aceitar. Se escrever em fração, também eu vou aceitar, nem se preocupe. No exercício, que é a prática, vocês vão lidar melhor com isso. Tem esse caso do 10 dividido por 5 elevado a menos 4. Ele usou a fração. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque eu vou precisar de abrir a outra tela, para... Deixa eu passar aqui. Essa quarta propriedade eu vou explicá-la melhor na próxima aula, tá, gente? Porque senão aí vocês vão enlouquecer. Eu vou colocar no grupo, o vídeo dessa aula. Eu vou também colocar já essa quinta propriedade aqui, olha. Mas ela ainda vai ser explicada, ok? Mas eu vou colocar. E vou colocar esse exercício 2. Cadê? Deixa eu chegar aí ao exercício 2. O que é que eu quero que vocês façam? Copiem o exercício número 2. E tentem resolver para a próxima aula a gente compartilhar as respostas aqui, certo? Vocês vão... E é simples. Vocês vão resolver até a letra D, de dado. Esse é D de amor, mas para não bugar muito, é D de dado. E a letra 1, professora? Certo?
Então, Atividade 1. oi? E atividade 1? Não é pra fazer, não? Oi, Laura? Repete. A questão 1. O quê, menina? A gente já fez. Vamos Tem lá. lá no Aí aqui está esse exercício. Preste No atenção. YouTube. Vocês vão responder. Bom, misturou os áudios aí. Vamos lá, gente. Entenderam, né? Eu vou continuar explicando a quarta propriedade na próxima aula. Mas eu já vou querer, para a próxima aula, a resposta até a letra D. Certo? Só quero que vocês copiem, quer dizer, mandem para mim na aula, na próxima aula, só até a letra D. Belezinha? Entendido isso? Qualquer coisa, vai ter, gente. Eu estou ansiosa por isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Calma aí. Tenham calma. Parar a apresentação. Deixa eu só interromper aqui a gravação também, que a aula já terminou.